corredor branco do Hospital São Lucas era o caminho que Beatriz Almeida percorria todos os dias há 7 anos. Aos 32 anos, a enfermeira de olhos castanhos e cabelos presos num coque desalinhado carregava nas costas não apenas o peso do uniforme, mas também o de uma responsabilidade que crescia a cada dia. O relógio digital no posto de enfermagem marcava 3h27 da madrugada quando terminou de aplicar medicação no último paciente do setor oncológico. Pia, sua mãe ligou de novo, disse Teresa, a recepcionista de plantão, estendendo um papel com recado. Ela parecia mais ofegante hoje. O estômago de Beatriz afundou. Havia 3 meses desde o diagnóstico de Celina, sua mãe, com uma doença autoimune rara que atacava progressivamente os pulmões. O tratamento experimental custava R$200 mil, quantia astronômica para quem vivia de plantões duplos. Obrigada, T. Vou ligar para ela assim que terminar a medicação do 304. Beatriz entrou na sala de medicação e abriu sua mochila desgastada. Pegou o caderno de contas que a acompanhava para todo lugar. 3 bancos já haviam negado o empréstimo e as economias de uma vida inteira mal cobriam 10% do tratamento. A enfermeira refez as contas pela 1000ª vez, como se os números pudessem magicamente se reorganizar. Estava tão absorta que não percebeu a porta abrindo. Quando se virou para sair, colidiu contra um homem alto de terno escuro impecável. O caderno voou de suas mãos, espalhando papéis e recibos médicos pelo piso. Me desculpe, eu não vi o senhor entrar, gaguejou, agachando-se rapidamente para recolher os documentos. A culpa foi minha. A voz grave pertencia a Rafael Mendonça, o proprietário da rede de hospitais São Lucas. Aos 40 anos, sua figura imponente era conhecida por inspirar tanto admiração quanto temor nos corredores do hospital. Os olhos de Rafael pousaram sobre uma folha específica, um orçamento para tratamento experimental de R$200 mil com o nome Celina Almeida destacado em vermelho. É sua mãe? Perguntou, surpreendendo Beatriz com a perspicácia. Sim, ela respondeu, sentindo o rosto corar. Ela precisa de um tratamento que o SUS não cobre. Rafael estudou o rosto da enfermeira por um momento, como se processasse uma equação complexa. Beatriz Almeida, certo? Acompanho seu trabalho há algum tempo. Sua dedicação aos pacientes terminais é notável. Ela piscou, surpresa por ser reconhecida pelo dono do hospital, um homem que raramente aparecia fora de reuniões executivas. Tenho uma proposta para você. As palavras saíram calculadas, quase ensaiadas. Estamos recebendo um investidor japonês importante em um jantar de gala na próxima semana. Akira Yamamoto, especialista mundial em tratamentos experimentais. Beatriz assentiu, confusa sobre onde aquela conversa levaria. Preciso de uma acompanhante que entenda de medicina e possa impressioná-lo. Alguém autêntico, não essas socialites vazias que costumam circular nesses eventos. Rafael fez uma pausa estratégica. Se me acompanhar e ajudar a conquistar este investidor, pagarei integralmente o tratamento de sua mãe. O coração de Beatriz disparou. Ali estava a solução que procurava há meses, literalmente caída do céu. Ainda assim, sua expressão endureceu. Por que eu? Há dezenas de médicas neste hospital mais qualificadas para isso. Rafael sorriu, um gesto raro que transformou completamente seu semblante sério. Porque nenhuma delas tem sua humanidade. E isso, senhorita Almeida, é exatamente o que estou vendendo para Yamamoto. A ideia de que nossos hospitais tratam pessoas, não apenas doenças. Beatriz hesitou. Os rumores sobre Rafael Mendonça eram muitos. Homem frio, calculista, transformado pelo divórcio escandaloso em alguém incapaz de confiar. No entanto, a imagem de Celina, sufocando cada vez mais a cada semana, pesou mais na balança. Uma noite, um evento. Rafael estendeu a mão. R$200 mil para salvar sua mãe. O que me diz? O Hotel Magnólia era o mais luxuoso de Ribeirão Preto, com seus jardins impecáveis e candelabros de cristal. Beatriz respirou fundo dentro do táxi antes de encarar a fachada iluminada. Ajustou o vestido azul marinho emprestado de uma amiga e tocou nervosamente o colar simples de pérolas que pertencera à sua avó, a única joia de valor que possuía. Está atrasada.
A voz de Rafael surgiu atrás dela, fazendo-a virar bruscamente. Ele estava impecável em seu smoking, os cabelos grisalhos nas têmporas lhe conferindo uma sofisticação natural. Desculpe, o táxi pegou trânsito e... Ela começou a se explicar. Não importa. Ele a interrompeu, oferecendo o braço. O importante é que está aqui. Lembre-se, esta noite você não é uma enfermeira, é uma consultora especializada em humanização de atendimento hospitalar. Beatriz aceitou o braço oferecido com relutância. A textura cara do terno sob seus dedos era um lembrete da distância social que os separava. No salão principal, garçons circulavam com taças de champanhe, enquanto empresários e socialites conversavam em pequenos grupos. Rafael conduziu Beatriz diretamente a um homem japonês de meia-idade, cuja postura tranquila contrastava com o ambiente agitado. Senhor Yamamoto, permita-me apresentar Beatriz Almeida, nossa especialista em protocolos humanizados de atendimento. O japonês sorriu gentilmente, cumprimentando-a com uma pequena reverência. Rafael-san me falou muito sobre seu trabalho. É refrescante conhecer alguém que se importa verdadeiramente com os pacientes. A conversa fluiu surpreendentemente bem. Quando Akira mencionou suas pesquisas com doenças autoimunes raras, Beatriz não precisou fingir interesse. Compartilhou experiências reais de atendimento, casos que havia acompanhado, sempre preservando a identidade dos pacientes. Sua paixão pela enfermagem transbordava em cada palavra. É exatamente por isso que considero o investimento, comentou Yamamoto, visivelmente impressionado. Hospitais são mais que paredes e equipamentos. São as pessoas que fazem a diferença. Rafael observava a interação com um misto de surpresa e admiração. Aquela não era a mesma mulher de uniforme amassado que encontrara no corredor do hospital. Quando o japonês se afastou para cumprimentar outros convidados, Rafael se aproximou, servindo uma taça de champanhe para Beatriz. Você é surpreendente. Yamamoto raramente fala tanto com alguém que acabou de conhecer. Não estou fingindo se é o que pensa, respondeu ela, tomando um pequeno gole. Apenas falei o que realmente acredito. É por isso que escolhi você. Rafael abaixou a voz. A autenticidade não é comum neste ambiente. A orquestra começou a tocar uma valsa suave, e sem aviso, Rafael estendeu a mão, convidando-a para dançar. A hesitação de Beatriz foi perceptível. Não sei dançar isso. Apenas siga meus passos. Ele a conduziu ao centro do salão. Como na vida é questão de confiança, os primeiros passos foram desajeitados, mas logo Beatriz encontrou o ritmo. Enquanto dançavam, Rafael a surpreendeu novamente. Sua mãe, como ela está? A pergunta tão pessoal e inesperada fez Beatriz tropeçar levemente. Piorando a cada dia. Os médicos dizem que sem o tratamento experimental, sua voz falhou. O dinheiro estará na sua conta amanhã pela manhã, ele prometeu. Mas tenho outra proposta. Beatriz enrijeceu nos braços dele. Yamamoto ficou impressionado, mas não o suficiente. Ele deseja ver a implementação prática dos protocolos humanizados antes de investir na nova ala de tratamentos experimentais. Preciso de você em mais 4 eventos beneficentes nas próximas semanas. Isso não fazia parte do acordo inicial, protestou ela. Por isso, estou oferecendo mais. Além do tratamento de sua mãe, ofereço uma especialização completa em enfermagem oncológica e um apartamento próximo ao hospital para facilitar os cuidados dela. O olhar de Beatriz encontrou o de Rafael, buscando qualquer sinal de engano. Não encontrou. Em vez disso, viu algo inesperado. Vulnerabilidade escondida sob camadas de controle. Por que eu? De verdade. Rafael hesitou, como se considerasse uma resposta ensaiada, mas optou pela verdade. Porque há meses observo seu trabalho no hospital. Você trata pacientes terminais com a mesma dignidade que dedicaria a um familiar. É raro, Beatriz. Em meu mundo tudo tem preço, exceto a autenticidade. A música chegou ao fim, mas eles permaneceram no centro do salão, envoltos num momento de conexão inesperada. A realidade, no entanto, logo se impôs quando Gustavo Barros, sócio de Rafael, se aproximou com um sorriso que não alcançava os olhos. Então esta é a enfermeira que todos comentam. Seu tom era de insinuação. O terceiro evento beneficente
acontecia no Jardim Botânico de Ribeirão Preto. Beatriz ajustava o vestido verde esmeralda, enquanto observava Rafael conversando animadamente com investidores. Nas últimas semanas, sua vida havia se transformado completamente. Celina iniciara o tratamento experimental, mostrando os primeiros sinais de melhora. O pequeno apartamento próximo ao hospital, providenciado por Rafael, permitia que Beatriz cuidasse da mãe entre os plantões e os eventos sociais. "Ele não tira os olhos de você", comentou Celina, que excepcionalmente sentira-se bem o suficiente para acompanhar a filha naquela tarde. "Tem certeza que é apenas um acordo profissional?" Beatriz sentiu o rosto esquentar. "Mamãe, por favor. Rafael Mendonça é dono de 5 hospitais. Nossos mundos não poderiam ser mais diferentes." "Os olhos não mentem, filha. E os dele falam muito quando te observam." Antes que Beatriz pudesse protestar, Gustavo Barros aproximou-se com 2 taças de champanhe, oferecendo uma para ela. Impressionante como uma simples enfermeira conquistou a confiança de Rafael tão rapidamente. Seu sorriso falsamente cordial não escondia a hostilidade. Sabia que a ex-esposa dele tentou levar metade da fortuna no divórcio? Desde então, ele não confia em mulher alguma. "Senhor, Barros, não tenho interesse em fofocas", respondeu Beatriz firmemente. "Não são fofocas, querida, é um aviso." Gustavo aproximou-se mais. "Rafael é brilhante nos negócios porque nunca mistura emoções com transações. Você é apenas mais uma negociação vantajosa. A enfermeira autêntica que impressiona investidores." As palavras de Gustavo atingiram Beatriz como um soco. Embora tentasse negar nos últimos eventos, algo havia mudado entre ela e Rafael. Conversas que começavam profissionais sempre derivavam para temas pessoais. Ela descobrira seu gosto por cinema italiano, sua paixão secreta por jardinagem, a relação complicada com o pai ausente. Por sua vez, compartilhara histórias de pacientes que marcaram sua vida, seus sonhos de especialização, o medo constante de perder a mãe. "Se me dá licença", disse ela, afastando-se de Gustavo com o coração pesado. Caminhando pelos jardins para recuperar a compostura, Beatriz encontrou um pequeno quiosque isolado. Para sua surpresa, Rafael já estava lá, observando o pôr do sol. "Também fugindo das pessoas?" perguntou ele, sem se virar. "Algo assim." Ela hesitou antes de se aproximar. "Seu sócio acabou de me dar um aviso amigável sobre você." Rafael virou-se, a expressão endurecendo. Gustavo sempre foi especialista em semear discórdia. "O que ele disse?" "Que sou apenas uma transação conveniente, que você não confia em ninguém desde seu divórcio." Beatriz encarou-o diretamente. "É verdade?" Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Rafael suspirou profundamente antes de responder. "Parcialmente. Quando Mariana pediu o divórcio, levando metade de tudo que construí, aprendi uma lição dolorosa sobre confiança." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "Mas Gustavo está errado sobre você. O que começou como um acordo conveniente, evoluiu." "Para que exatamente?" desafiou Beatriz, seu coração acelerando involuntariamente. "Não sei definir." A admissão parecia causar-lhe desconforto físico. "Só sei que, pela primeira vez em anos, não estou calculando cada palavra, cada gesto." A sinceridade daquela confissão desarmou Beatriz. Olhando para aquele homem poderoso, viu não o empresário temido, mas alguém tão cheio de cicatrizes quanto qualquer um de seus pacientes. "Tenho medo, Rafael", confessou ela. "Medo de que, quando minha mãe melhorar completamente, quando os eventos acabarem e Yamamoto fizer o investimento, tudo isso desapareça." Rafael aproximou-se, pegando suas mãos entre as dele. "E se eu dissesse que quero que continue? Além dos eventos, além do investimento?" O momento foi interrompido por Akira Yamamoto, que os encontrou no quiosque. "Ah, perdoem-me a intrusão. Estava procurando por vocês." Rafael e Beatriz se afastaram rapidamente, como adolescentes flagrados. O empresário japonês sorriu discretamente, percebendo a tensão no ar. "Vim compartilhar uma notícia excelente. Depois de observar o trabalho humanizado que a senhoria Almeida implementou, decidi que investirei não apenas na ala de tratamentos experimentais, mas também em um programa de treinamento para toda a equipe de enfermagem." A notícia era extraordinária,
Mas Beatriz mal conseguia processar, ainda afetada pela conversa interrompida. Quando Yamamoto se afastou, Rafael voltou-se para ela. O último evento será na próxima semana. Uma gala de encerramento para formalizar a parceria. Sua voz assumiu um tom mais formal, como se reconstruísse as muralhas momentaneamente derrubadas. Depois disso, nosso acordo estará concluído. Beatriz assentiu, incapaz de articular uma resposta. A semana que antecedeu o evento final foi a mais longa na vida de Beatriz. Dividida entre plantões, cuidados com Celina e pensamentos conflitantes sobre Rafael, ela mal conseguia dormir. O tratamento de sua mãe progredia surpreendentemente bem. Os médicos falavam em remissão parcial, algo impensável semanas antes. Ele ligou de novo, comentou Celina, entregando o telefone à filha. Terceira vez hoje. Disse que estou ocupada? Filha, Celina segurou as mãos de Beatriz. Por quanto tempo pretende fugir? Ambas sabemos que isso deixou de ser um acordo comercial há muito tempo. Beatriz sentou-se à beira da cama, exausta. E daí? Em uma semana tudo acaba. Voltarei a ser apenas a enfermeira do terceiro andar. E ele continuará sendo o dono do hospital. Isso é o que sua cabeça diz. Seu coração conta outra história. No dia do evento final, o Hotel Magnolia estava ainda mais deslumbrante. A gala para formalizar o investimento de Akira Yamamoto reunia a elite médica e empresarial de todo o país. Beatriz chegou deliberadamente atrasada, esperando minimizar seu tempo com Rafael. Ele a esperava na entrada, impaciente. Pensei que não viria. Um acordo é um acordo, respondeu ela friamente. O salão estava repleto de convidados, mas Rafael conduziu Beatriz diretamente a uma sacada isolada, longe de olhares curiosos. Esteve me evitando a semana toda. Estive ocupada. Minha mãe, o trabalho... Mentira. Ele a interrompeu. Está fugindo do que aconteceu, do que quase dissemos um ao outro. Beatriz encarou-o, reunindo coragem para a confrontação inevitável. O que espera, Rafael? Que eu me apaixone pelo homem que comprou minha companhia? Que ignore as diferenças absurdas entre nós? Não comprei sua companhia, ele rebateu com firmeza. Ofereci uma solução para seu problema, é verdade, mas o que aconteceu depois não estava em nenhum contrato. E o que aconteceu exatamente? Desafiou ela. Descobri que por trás de cada muro que construí desde meu divórcio, ainda existia alguém capaz de se importar. Rafael se aproximou, sua voz mais suave. E encontrei a única pessoa que nunca me olhou como uma conta bancária ambulante. A sinceridade daquelas palavras atingiu Beatriz profundamente. Nas últimas semanas, testemunhara um Rafael que poucos conheciam. Vulnerável quando falava do pai autoritário, apaixonado ao discutir pesquisas médicas, gentil ao perguntar sobre Celina a cada encontro. Tenho medo, admitiu finalmente. Medo de que isso seja apenas gratidão da minha parte. Ou pior, que um dia você perceba que sou apenas uma enfermeira simples, sem o glamour das mulheres do seu círculo. Rafael tocou seu rosto delicadamente. Sabe por que observava você no hospital antes mesmo daquela noite no corredor? Porque via algo que falta em meu mundo, autenticidade. Você trata pacientes moribundos com a mesma dignidade que oferece a qualquer um. Não bajula, não finge, não calcula. A confissão pegou Beatriz de surpresa. Você me observava? Nas raras vezes que visitava os andares de internação. Via como falava com os pacientes, como confortava familiares. Enquanto eu construía um império médico, você construía algo muito mais valioso. Confiança genuína. Do salão, ouviram o anúncio de que a cerimônia de assinatura começaria em instantes. Rafael segurou a mão de Beatriz. Depois desta noite, nosso acordo formal termina. O dinheiro para o tratamento de sua mãe, o apartamento, a especialização, tudo isso continua sendo seu, sem obrigações. E nós? Perguntou ela, finalmente permitindo-se verbalizar o que a atormentava. Isso depende inteiramente de você. Ele sorriu, um sorriso genuíno que raramente mostrava em público. Se quiser, podemos começar do zero. Sem acordos, sem obrigações. Apenas um homem convidando uma mulher para jantar. Beatriz sentiu o peso das últimas semanas dissolver-se. Olhando para aquele homem que todos temiam, ela via agora apenas Rafael.
com suas inseguranças, cicatrizes e uma capacidade surpreendente de transformação. "E se eu disser que prefiro continuar de onde paramos?", perguntou ela, dando um passo em sua direção. A resposta de Rafael veio não em palavras, mas em um beijo gentil que selou a transformação de um acordo comercial em algo muito mais profundo. Quando se separaram, ambos sorriam. "Vamos lá dentro formalizar um investimento", disse ele, oferecendo o braço. "Depois temos uma vida inteira para descobrir o que vem a seguir." Lado a lado, entraram no salão onde Yamamoto os aguardava. O empresário japonês sorriu ao vê-los juntos, como se sempre soubesse que o verdadeiro investimento daquela história não seria em paredes ou equipamentos, mas em corações dispostos a derrubar muralhas e construir pontes entre mundos aparentemente incompatíveis. "Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esperamos que a história de Beatriz e Rafael tenha tocado seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, amor e descobertas, não esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal. Seus comentários são fundamentais para nós. O que você achou da transformação de Rafael? Beatriz deveria ter aceitado o acordo desde o início? Compartilhe sua opinião. Todos os dias trazemos novas histórias emocionantes que exploram os desafios e belezas da vida. Nos vemos amanhã com mais uma narrativa que vai aquecer seu coração e fazer você acreditar no poder das segundas chances.